Um bom dia a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Deus e Pai, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por você, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui, mais uma vez, honrando o nome do nosso Senhor, que tem nos enviado. O Senhor nos salvou e nos preparou, nos capacitou e nos enviou para que fôssemos e dessemos fruto, não é verdade? Eu quero, como disse ontem, também hoje, quero embasar essa nossa presença aqui, irmãos, com a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versos do 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso do 35 em diante. Fala sobre duas facetas aqui na realidade, né? Fala sobre a seara, mas também fala sobre os ceifeiros. A condição em que está a seara e a condição em que estão os ceifeiros. Como hoje nós estamos aqui para uma conferência, não é uma palestra, não é um culto, é uma conferência, então vamos conferir. E para conferir, nada melhor do que olhar para a matriz, que é a palavra de Deus. Antes de sair, nós fazemos sempre na linguagem, no inglês fala um briefing, né? Na chegada, um debriefing. Ou seja, olha se é isso mesmo que tem que fazer, e no final nós vamos fazer, ou ver se fizemos aquilo que deveria ter sido feito. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, ou vá mais um pouco além, no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 24, e o verso 13 e 14. Ontem eu li apenas o 14, vamos ler o 13 e o 14. Vamos ler o 12 também, aproveita que já está bem pertinho, vamos ler o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Se você e eu creio que deve ter aqui, e aqueles que me ouvem também online, através da transmissão, pessoas, irmãos, que querem a volta de Jesus, que estão lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 22, onde está escrito: o Espírito diz, vem. A noiva diz, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia! Você está nesse negócio? Então, se queremos Jesus, vamos evangelizar as nações. Eu quero chamar aqui para fazer mais uma oração. Eu não sei, eu tenho dito, irmãos, o presbítero Jefferson tem sido como um apóstolo, né? Nessa grande obra. E ele está mais atento. Eu queria chamar para que ele chegasse até aqui, para o microfone, para ele fazer uma oração. Ele vai orar e vocês vão tomar assento e nós vamos falar um pouquinho aqui, ou fazer uma conferência sobre o Senhor Jesus. Então, queridos, apóstolo é aquele que vai à frente e vai arrumando caminho, vai falando, vai chamando, vai convidando. A nossa congregação, a nossa igreja, pequena assim, mesmo tendo pouca força, não negamos o nome do Senhor. Mas nós ainda não temos, né, esse título. Mas eu posso dizer que nós temos apóstolo. Então está sempre à frente, indo
seja Carmo do Paranaíba, foi conosco lá na Bahia, esqueci até o nome do lugar agora. Canavieiras. E a vontade é muito de ir mais além, né? Nós temos outros aqui também, né? O presbítero Silas, que também foi lá para os ribeirinhos, mas nós vamos falar disso hoje. No momento vamos orar, para vocês não ficarem muito tempo de pé, né? Porque vocês são nobres, e nós somos colocados para espetáculo de vocês, disse o apóstolo Paulo. Então vamos nos desgastar por amor a vocês, enquanto vocês descansam um pouquinho. Bom dia, irmãos, graça e paz. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, queremos ser gratos mais uma vez. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, sabemos que somos fracos, somos falhos, mas a Tua graça, o Teu amor redentor nos alcançou. É a vontade do Pai que nós possamos, ó Pai, humildemente entender e compreender o Teu Evangelho, o Teu ID, e Senhor, e aqui nós procuramos fazer. Obrigado por essa conferência, por esse revival, por missões, pelos amados irmãos, pela Tua igreja que tem sido ensinada e compreendido, Senhor, de examinar as Suas Escrituras e procurar fazer e cumprir o Teu ID, cumprir os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, pelo anjo da Tua igreja que tem se colocado e entendido, deixado se desgastar nesta boa obra. Somos gratos por aqueles que têm liderado, entendido, pessoas que têm mobilizado, Senhor, para poder alcançar vidas. Senhor, que nós nos recolhemos e diminuímos do nosso eu e podemos viver mais o Teu Evangelho, a Tua santa palavra. Obrigado por amados irmãos, amigos de outras denominações que têm se negado, Senhor, se diminuído das suas placas, mas têm entendido a missão da igreja. E nós temos, juntamente, podemos irmos além. Fica conosco, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ficar atentos. Senhor, o nosso coração, todas as nossas preocupações que sejam remidas, ó Pai, que nós possamos esquecer e que nós possamos conferir o que o Senhor tem nos dado da Tua palavra, tem colocado no Teu coração do Teu servo, para que nós possamos entender e contribuir. Fica conosco, Espírito Santo. Senhor, haja conforme a Tua vontade na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento? Meus amados, eu gostaria hoje, juntamente com vocês, de que nós fôssemos conferindo algumas coisas aí, e vocês têm fala, tá? Vocês podem questionar ou perguntar alguma coisa, se não compreenderem, mesmo que os meus irmãos que estão através da internet, eu precise repassar para eles o que vocês disserem. Mas eu gostaria, logo a princípio, eu acredito que esteja em condições aí, o primeiro vídeo que está ali é do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos soltar aqui o vídeo para vocês. Estão ali no Espírito Santo os missionários, né? Pastor Arturo Venegas, que os irmãos bem conhecem, aqueles que são daqui, né? Um chileno casado com uma mineira, que é mais do Espírito Santo. Aliás, eu descobri no Espírito Santo, quando estive lá, que os mineiros descem para a região ali de Rio de Janeiro e visitam Rio de Janeiro e voltam, ficam no Espírito Santo, porque o lugar lá é muito aconchegante, né? Apesar de ser uma orla, beira de praia, um local praiano ali, muito abençoado por Deus, tem tudo que o Rio de Janeiro tem, com todo respeito aos cariocas, tem uma paisagem linda, estupenda de montanhas, muita gente ali para o meio delas, mas é bem mais tranquilo que Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente passa meio correndo, né? Espírito Santo a gente consegue conversar com as pessoas ali, é mais tranquilo um pouco, com respeito aos meus irmãos cariocas. Então, nós não entendíamos, e muitas coisas nós não vamos entender, mas talvez alguém pergunte aí, esse é o primeiro ponto da conferência. Por que os missionários estão ali, os pastores estão ali, ligados a nós, mas também nós estivemos ali, conversamos com um pastor de uma igreja lá, e ele recepcionou de imediato, quando nós
falamos, nos assentamos num apartamento ali. E eu disse ao pastor, falei, pastor, não sei por onde começar. Mas o Senhor me manda aqui com uma missão. De colocar em suas mãos uns missionários. Só que eles vão estar ligados a São José dos Campos, a Igreja Renovar. E o Senhor é que vai cuidar deles. Ele olhou para mim e falou, é de Deus. E aí eu disse, mas não vai passar, eu estou encurtando aqui, tá? Não vai parar somente por aí, pastor, eu nem sei como dizer. Aí pedi para que os missionários saíssem da sala, e eu conversei com ele, falei, pastor, mas é o seguinte, eles não são pastores, mas eu vim aqui, e nós temos que, nessa semana, nos próximos 3 dias, ungí-los. E eu vou sair. Ele falou, mas pastor, isso tem que reunir o meu conselho. Eu falei, agora eu não sei muito o que fazer. Eu estou só falando o que Deus colocou no meu coração. Irmãos, e não é que deu certo. Ele fez contato com alguns que estavam à distância. Tá? E o conselho aprovaram, foi algo de Deus. E nós ali ungimos os pastores para a glória de Deus. E o Senhor está resgatando vidas dentro de um contexto cabido e enviado para os meus irmãos. E eles já estão hoje entrando nos asilos, naquelas casas, e as casas, os asilos lá, irmão, não é igual aqui não, em São José, viu? Os asilos lá são em campo aberto, chão, terra, sabe? Aquelas árvores, aqueles negócios. Então, quando chove, fica aquela lameira. Para sair de um recinto para outro, toma chuva, não é igual aqui que é tudo fechadinho, né? Ar-condicionado, tudo pavimentado. Então é uma obra missionária realmente. E a minha irmã, com dificuldade de locomoção, pastora Vânia Venegas, assumiu junto com o pastor Arturo e estão desempenhando. Então eles vão ter um pouco da voz agora. Por favor, eu não vou dizer roda a vinheta não, roda o vídeo, né? Bom dia, que a graça e a paz seja sobre vocês. Estamos aqui, ó, mostrar um pouquinho na clínica terapêutica, Lar Cristão de Transformação. Bom dia, que a graça e a paz seja sobre vocês. Estamos aqui, ó. Bom dia, que a graça e a paz seja sobre vocês. Estamos aqui, ó, mostrar um pouquinho na clínica terapêutica, Lar Cristão de Transformação. Vou dar um girinho aqui, ó. E daqui a pouco eu vou também mostrar para vocês o trabalho que nós fazemos na parte da manhã, toda sexta-feira. Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Estamos aqui, saindo do cantinho da Dinda, ó. Tá ali. Depois eu vou mandar a foto que nós fizemos. Trabalho aqui com os vovôs, as vovós, e precisamos muito da oração de vocês. São vidinhas que têm muitas necessidades na área emocional, muitos que estão aqui esquecidos, né, pela família. Então nós contamos com as orações de vocês, com todo tipo de contribuição, queridos, que vocês puderem mandar. O campo missionário aqui é muito necessitado. Nós vamos mandar junto com esse material também um material da clínica terapêutica, onde nós fazemos também um trabalho nas sextas-feiras. Sexta-feira eu vou fazer uma filmagem lá. É um local com muitas necessidades. Então, o que Deus colocar no seu coração para você estar mandando, se quiser juntar uma caixa de papelão aí e mandar uma caixa de papelão cheia de roupa, de sapato,
né, roupas masculinas. O natural o e que espiritual, Deus né? colocar no seu coração para você contribuir com essa obra, né? Você contribua, porque eu tenho certeza absoluta que você vai estar agradando muito o coração do Senhor. Amém? Um beijo grande para vocês, muitas saudades dos irmãos da Renovar, dos irmãos que fazem parte do Revival. Um beijo grande no coração de todos. Beijão para você. Eu não deu para me falar, você viu, né? Só ela que fala. Mas Deus abençoe vocês de uma forma rica e maravilhosa. Tá Amém, bom? amém. Estamos com saudade queridos. de todos aí. Amém. O trabalho de missões da Igreja Renovar. É simples. Pode parecer complicado, mas é simples. Quando nós, entendendo que somos uma igreja pequena, mas tal qual Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negamos o nome do Senhor, nós ansiamos por fazer missões. Não tínhamos capacidade de enviar missionários sozinhos. Não tínhamos. Então nos ajuntamos à Igreja Betel, em Poá, que está ligada também à MCM, Missão Cristã Mundial, com a sua sede em Trindade, Goiás, pastor José Rodrigues, que nós todas as segundas-feiras nos falamos, né? Mesmo que seja online ou por telefone, e ele é muito exigente, né? Muito exigente, uma bênção de Deus. Com os seus 83 anos, se eu não me engano, ainda está, hoje deve estar na Somália ainda, né? Viajando, enquanto muitos de nós descansamos com um pouquinho, né, irmãos? E eu sei o que é isso, mas aquele homem, e recentemente passou por uma cirurgia na coluna, mas se submete a viajar, porque segundo ele diz, eu já recebi o que Deus tinha para me dar, já tenho o que Deus, o que eu precisava, e agora eu preciso entregar aos povos. Como ele é um médico, e não assume as suas funções mais, porque se entregou ao trabalho missionário, então ele entra numa facilidade maior em regiões como a Somália, quando eu ou algumas pessoas como nós não entrariam ali, por causa de guerrilha e problemas no governo. O Revival, então, nós começamos numa parceria, como se fosse um consórcio, e pegamos uma parte pequena e começamos a investir. Como nós temos aí as meninas dos olhos de Deus, aquelas crianças que, quando nós contribuímos pelo AME, que é uma conta vinculada a aquelas grandes igrejas, então nós não temos essa barreira denominacional e nós visamos reino. Então, quando os irmãos contribuem direto, vai naquelas contas que alcançam aquelas crianças em África, Moçambique, Beira, também o projeto Meninas dos Olhos de Deus, entre outros que nós já vamos abordar aí com os irmãos. E chegou um momento, irmãos, que nós já conseguimos, o Senhor, nosso Deus, nos trouxe pessoas, como por exemplo, em Carmo do Paranaíba, o pastor e missionário Abraão e Rosângela. Pessoas que nós estávamos juntos quando crianças, nossos pais eram amigos, e orávamos juntos, congregamos na mesma igreja, e hoje estão em campo diferente, e algumas igrejas enviam, como foi dito aqui ontem, não que seja o caso específico deles, mas algumas igrejas enviam com pouca força. Por que razão, irmãos? Porque o missionário, dentro da explicação cabe isso, o missionário, assim como qualquer um de nós, eu não sei se você já teve essa experiência, pode ser que não, que aqui em São José dos Campos não aconteça, mas talvez lá em Caçapava tenha disso. A gente entra num serviço, está tudo bem, é o suficiente, mas com o passar do tempo, o telhado precisa de uma reforma, o carro quebra, o sofá fica gasto, a geladeira já se foi, um dente dói, uma enfermidade, e aí aquilo que nós estávamos preparados para viver já não dá mais. Nós precisamos de algo a mais, aí se faz um financiamento algumas vezes, ou se busca na família. Eu não sei se alguém já viveu isso, eu acho que é só eu ir lá em Caçapava. Mas se por aqui aconteceu, você vai ter ideia disso. E o que acontece é exatamente isso. O missionário ele é enviado com um X, e muitas vezes não há correção, ou a igreja está preparada para aquilo. Somado-se ao fator de que, infelizmente, como brasileiros, apesar de que somos o celeiro missionário para o mundo,
Mas nós temos o costume do quê? De ajudar. Eu não sei se vocês já viram isso na pista. A pessoa te ultrapassa correndo com uma velocidade terrível. Parece que, eu vou usar uma expressão chula, não é normal, e os pastores não façam isso, mas eu estou falando aqui porque é para vocês não fazerem. Parece que a mãe está na forca, né? Passa correndo, aí chega lá na frente, tem um carro tombado. Aí ele para, fica olhando, passa bem devagarzinho, olhando, parece que a pressa acabou. Por quê? É a curiosidade. E ele se compadece. E se possível for, ele para o carro, ele socorre, corta o seu trajeto, leva no hospital. Por quê? O brasileiro ele é meio estranho, o latino-americano. Se o outro tiver igual a ele quer que se exploda. Mas se tiver inferior, ele quer ajudar. E infelizmente isso acaba sendo trazido para a cultura cristã. Enquanto está mal, eu ajudo. Mas se estiver bem, eu vou deixando de ajudar, não quero ajudar mais. Infelizmente isso acontece. Mas nós vamos colocar um X nesse item e não vamos querer para nós. Então nós queremos que os missionários que são enviados, que eles prosperem. E que se outras igrejas quiserem ajudar, que ajudem. E se nós pudermos mandar mais, que enviaremos. E não vamos deixar de ajudar só porque ele está usando uma camisa que tem um jacarezinho e eu nunca usei uma dessa. Tá? Não sei se irmãos conseguem me entender. Isso, irmãos, é visão de reino. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos lidar com os nossos irmãos como se eles fossem superiores a nós mesmos. Então, dentro desse contexto, eu expliquei o que é o Revival. É um consórcio de igreja no qual nós estamos inseridos. E ontem coube ao Senhor nosso Deus nos agraciar. Quando está ali em meu nome como pastor sênior da igreja, mas são vocês que estão envolvidos. São vocês que trazem o óleo. São vocês que trazem o papelão, cato papelão, que eu encontro de vez em quando aqui, amassando papelão embaixo desse altar, para depois botar num carrinho e levar para vender. E aí Deus vê que nós passamos na prova, aí nos aprova e manda mais além. Vocês vão ver o que eu estou dizendo já no final, quando falar de Venezuela. Deus vê que nós somos aprovados e tiramos uma nota suficiente, e Ele manda algo maior, e Ele nos abençoa de forma ainda melhor, mas sem desprezar o bolo, o pão, o papelão, o óleo, porque Ele é o Senhor, que nos ensina a ser próspero, olhando para o coração da viúva. Glória a Deus. Então, queridos, nós sentimos a necessidade de continuar indo mais além. Mas em ter algo também, mais dos irmãos. Então, Carmo do Paranaíba, Espírito Santo, Povoado Quandu, entre outros que surgirão, como agora vem surgindo a Venezuela, tá? Apesar de ser internacional ou fora do nosso país, mas a igreja já mostrou, disse a Deus: Senhor, eu quero. Deus, eu quero ir. Então, nós estamos, eu falando ontem ainda com o pastor Clodoaldo, ele falou que eu acertei com eles, irmão, umas 2 vezes reunião essa semana, mas não deu. Muita correria, andamos um pouco. Essa semana eu andei um pouco mais do que ele, segundo ele mesmo disse, e acabou que não conversamos, mas ele disse: o que Deus colocar no seu coração, faça. Sabe por quê, irmãos? O Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Gravem essa palavra no vosso coração. Então nós vamos continuar aqui. Os irmãos já entenderam a diferença de um Revivam, que é um consórcio de igrejas, para o trabalho que nós fazemos com a irmã Cris e o Jefferson, mais especificamente aqui, num plano, por enquanto, mais nosso que mais abaixo, de missões. Irmãos, entenderam? Missões urbanas, missões no Brasil. Os irmãos estão compreendendo, né? Amém. Então, Revivam, nós entramos com aquelas igrejas que fazem missões internacionais, que nós não teríamos essa força. Por isso, Revivam, nós entramos nesse contexto. E continuamos fazendo missão junto com os nossos irmãos. E vou dizer, nós precisamos de mais pessoas, então não se confunde não. Talvez alguns vão dizer: mas pastor, é muita gente para pouco serviço. Não é não, irmão. É pouca gente para muito serviço. Porque senão, eu não precisaria ter feito o que fiz essa semana. Deixar o que tinha que fazer aqui no campo da igreja e ter que entrar no campo missionário, porque Deus nos chamou para isso. Enquanto um não pode, o outro pode. Então eu quero já dizer, já preparar você. Ao final dessa conferência,
nós vamos chamar pessoas. E se Deus colocou já no teu coração em ajudar o Espírito Santo, pastor, como é isso? Você vai, porque missões, irmãos, o missionário, o que ele mais precisa, e eu tenho notado disso, é alguém que se lembre dele, que ligue para ele, que ore com ele. E quando ele chegar aqui, ele vai se identificar com aquela pessoa, quando ele vier aqui. Ah, é você. Como aconteceu, e eu acho que mais para frente um pouquinho, como aconteceu Carmo do Paranaíba, não é? Tem um casal aqui que é apaixonado pelo pastor Abraão e pela irmã Rosângela lá, e contatam com ele. Acho que eu posso dizer o nome, né? Não tem problema. Irmão Edson e a Sheila. Quando os missionários chegaram aqui, olha, eu fui criado com eles, uma época da vida, lá em São Paulo, depois Ribeirão Preto. Mas o tempo passou, nós nos revimos. Deus nos usou, eu e a irmã Marta, encontramos ele aqui em Campos Jordão. E ele está lá em Carmo do Paranaíba. Fomos até lá, eu e o Jefferson. Mas quando eles chegaram aqui, quem preparou um almoço, quem preparou o descanso, uma casa, foi o Edson e a Sheila. Por quê? Estão ligados diretamente, a igreja toda contribui para isso. Mas eles são referência para esse missionário. Os irmãos conseguem entender? Então eles precisam de referência. Missionário precisa de referência. Então vamos para o próximo programa, né, que nós estamos desenvolvendo, que é Oriente Médio. Esse é muito mais sensível, mas preste atenção. Olá, irmãos do Revival. Estou passando aqui para trazer notícias para vocês. Desses 3 meses vivendo aqui, nos primeiros dias consegui fazer uma amizade que eu chamo esse amigo de João. O João é o que tem me ajudado a encontrar as coisas, a fazer perguntas, saber como ir ao centro, pegar ônibus, comprar as coisas, fazer a instalação, saber como conviver, tirar as dúvidas da cultura, como fazer amizade, sair, etc. E depois desses 3 meses, bem consolidado a amizade, ele me convidou uma noite para sair para comer pizza. E eu não pude recusar, apesar de que não faz parte daqui sair para comer. Mas eu fui por questão de amizade e também da oportunidade que teve. E no final é obrigatório sair para tomar um chá deles, muito quente. E ali no final ele pediu uma oportunidade bem íntima para perguntar se ele poderia fazer 3 perguntas e se eu poderia responder. E as 3 perguntas eram: o que eu penso da comunidade judaica? É uma pergunta muito difícil para poder responder isso em inglês. A segunda: por que na religião cristã se chama o profeta Jesus de Filho de Deus? Isso é uma ótima pergunta e é uma ponte para poder você falar sobre as boas novas. E a terceira pergunta foi por que nessa religião tem um outro Deus chamado Espírito Santo, e como eu poderia dizer isso se Deus é único. E ali eu tive que responder muito rápido, mas eu fui certeiro na segunda pergunta para poder ser apenas uma semente que venha brotar no tempo certo, na hora certa, e prove a Deus que no final ele falou que ele não gosta de ler. Então eu convidei ele para ele ler o livro dos cristãos, e ele falou assim: nem leio o livro da minha religião, imagina disso. Então o meu foco é que ele tenha acesso ao livro em áudio, e eu estou procurando essa oportunidade. Mas eu voltei para o apartamento
orando e pedindo a Deus justiça, porque aqui muitos deles tiveram sonhos de um homem branco e começaram a seguir, né, o nosso irmão mais velho. Por que não o meu amigo João não pode ter acesso a essa revelação? Então eu orei para que ele pudesse conhecer e ele ter acesso e que ele possa se render a este evangelho. Então eu quero convidar vocês que, assim como eu estou sendo testemunha do nosso irmão mais velho, ele possa ter agora o conhecimento da glória o resplandecente da glória de Deus, que é através do seu Filho Jesus. Então eu quero convidar para vocês manterem em oração para que o irmão e o nosso amigo João tenha esse conhecimento. Por que não aparece o rosto dele? Olá, irmãos. Ele está numa região onde o islamismo ele persegue os cristãos. Ele não pode se declarar cristão, não pode ser declarado. O evangelho ali, ele caminha de uma forma mais lenta. Porque, diferentemente, imaginem você aqui falar de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Faz sentido para o brasileiro, porque ele foi catequizado lá pelos jesuítas com esse princípio da Trindade. E a maioria dos brasileiros entendem o que é fazer algo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é muito mais fácil você mostrar a verdade a partir desse ponto. Mas no caso lá, irmãos, não, há um conflito. E eles, como os irmãos entenderam aqui, eles encaram a Jesus Cristo como um profeta tal qual foi Maomé. Profeta de Alá, profeta de Deus, e não filho de Deus. Quiçá falar sobre o Espírito Santo, que esse Jesus, que é o Filho de Deus, e que é Deus, que nós aprendemos, mas eles ainda não, enviou o Espírito Santo para estar conosco, sendo que eles três coabitam e agem como um. Então, é muito mais difícil. Além do que, se descoberto, lá não é prisão, irmãos. Lá é pena capital, é morte. Então, Firmino, que para poucos aí sabe o nome dele, né? Que não é Firmino, né? E eu não vou dizer aqui. Mas ele tem que, através desse codinome, ele é conhecido por nós, porque se nas redes sociais alguém descobrir, não vai, e também a sua imagem, né, o rosto, não pode ser veiculado por questões de segurança do nosso irmão. Mas, imaginem os irmãos, quem faz missões no Nordeste brasileiro, ou num país com ideia do cristianismo, sofre bem menos do que ele lá. Então, a angústia é muito maior, com um acréscimo que eu vou dizer aqui, irmãos. Ele está lá sem uma esposa. Ele iria casar nesse ano, mas ele abriu mão. Quando ele vier, o ano que vem ou no outro, conforme ele diz, se Deus permitir, é que ele vai casar com a sua noiva que está aqui no Brasil. Então isso é ainda um peso ainda maior. E esse missionário também, nós estamos, né, Jefferson, Cris e Elvis, nós pegamos ele a granel. Não foi nem o revival que passou ele para nós, não, mas eu estava numa reunião e me compadeci com a forma como ele estava ali, meio que perdido no meio do pessoal e tentando garimpar mantenedores para ele ir. E eu senti ali no coração que ele realmente iria. Eu lembro que eu conversei com alguém e disse, alguns missionários se preparam, mas não vão. E o Senhor falou no meu coração, ele vai. E ele foi no momento, irmãos, que estava todo mundo saindo, os Estados Unidos tirando o pessoal de lá. Ele entrou. Então, irmãos, enviado como ovelha no meio de lobos. Tá? Então, mais outro detalhe que eu tenho a falar para vocês. Agora, eu quero ainda falar, depois do Oriente Médio, eu quero dizer aqui que a equipe missionária que nós temos, e claro que a equipe missionária Renovar é o apoio direto e lógico do Revival. Tá certo? Então, nós temos aqui, a equipe se divide assim. E olha que nós só estamos em 3 pessoas.
Então, preciso de mais pessoas. Reconhecendo aqui, se tiver algum adendo, pode dizer aí, irmão. Olha só, preciso de captar auxílio, ir atrás, pensar em formas. Então, o que os meus irmãos descobriram aqui, que pareceu estranho para alguns de nós aqui, né? Como igreja, a gente olha, por que está juntando papelão aqui no meu templo, né? Na minha igreja, por que está fazendo essa sujeira com óleo aqui, né? Mas, irmãos, é a forma que nós encontramos de vencer esse primeiro estágio e catar papelão, passar nos supermercados. Aliás, esse dia eu tirei um que estava atrás, eu sou o que menos contribui nisso. A minha função é mais a fala mesmo. Mas eu estou com os papelões lá em casa, que eles custam entrar no porta-mala do carro, né? Porque eu chego e saio sem assim, é num vai e vem terrível, e a gente esquece. E esses irmãos estão envolvidos em captar esses recursos, que faz diferença. E agora o papelão baixou o preço, né? 70 centavos o quilo. Estava 1,30. Então baixou praticamente pela metade, né? Aí os irmãos pularam para o óleo. E eu vou dizer como a gente se angustia, e Deus sempre prepara o suficiente. Ele só quer ver se é isso que nós queremos mesmo. Segundo ponto da equipe missionária, contato de apoio. Então eu preciso de pessoas para captar. Eu preciso de pessoas, irmãos. Eu quero lidar com um missionário. A Tailândia é um país famoso pelas belezas naturais, como lindas praias, mas que esconde uma triste e dura realidade: a exploração e turismo sexual. E a gente tem que se ajustar, né? Então isso tem um certo sobrepeso, assim como também Portugal. Às vezes nós estamos na reunião em Portugal, aqui para mim é 9 horas da noite, mas lá já é meia-noite. Então o missionário já está cambaleando ali, né, com sono. Então nós precisamos, irmãos, entender esses percalços nessa conferência. Você está conseguindo compreender? Amém? Outra vertente de missões: visita aos missionários. Os missionários precisam ser visitados. Eu não sei se você já viveu essa realidade. Quando você constrói alguma coisa, às vezes em casa, né, faz um muro novo, fica doido para aparecer alguém, né? Por que a família não vem agora, né? Eu queria mostrar. Agora que eu coloquei como é que o pessoal está fazendo hoje, a minha ilha, né? Eu quero mostrar a minha ilha. O pessoal, meu cooktop, não sei como é que fala aí. Preciso mostrar o capacho novo. Está simplesinho, irmão, mas não é aquela vontade de mostrar, mas lá dentro do coração é tudo que eu pude fazer, né? Gastei, estou até aqui endividado, mas vou dizer que é simplesinho, né? Essa vontade, irmãos, é algo natural, e o missionário, ele quer dizer a quem está juntamente com ele que vai tudo bem. E isso nem sempre é possível, como vou falar aqui de Venezuela e outros lugares. Vocês prestaram atenção ali esqueço o nome eu só quero falar Iraque, meu irmão. Sim, mas tem um lugar certo. O lugar onde ele está lá, a cidade, lembra ou não? Me esqueci agora. Esqueci o nome agora. Mano, mas lá tem muita gente, entendeu? Você foi bem seguro agora, já. Zagueiro mesmo. Mas é a região de onde saiu o pessoal recentemente, irmão. Os Estados Unidos sacou o pessoal ali. É aquela região, tá? Se alguém lembrar o nome, me fala. Cabul, né? Região de Cabul. É grande, Cabul, fica tranquilo, né? Região de Cabul ali. Tá? Então, se vocês forem ver, é muita ruína, muita destruição que tem para lá. E às vezes a internet não funciona como a nossa aqui. Venezuela também. Na Venezuela, vocês vão ver que nós vamos passar daqui a pouco, mas o quilo de arroz lá está R$25. Na verdade, falando com o missionário, falou R$25 é quando acha preço bom, mas está 27, 28, o quilo, não é 5 quilos, tá? É o quilo de arroz, quando acha. Não se encontra, aí se fala, não paga água e luz, porque não tem. Sei que pode aparecer de manhãzinha, a luz, daqui a pouco apaga.
Aí à tarde aparece um pouquinho e apaga. E, consequentemente, a internet você tem que carregar o celular. Não é verdade? Você tem que ter o ponto. Então, não é sempre que você consegue falar com eles. E é por isso que é necessário alguém que cuide e esteja no apoio, mandando mensagem. Quando eles baixarem, eles vão ouvir. E aquela saudade, ela vai sendo extinguida, né? Vai sendo minorada. É necessário também, irmãos, além de ir até esses lugares, orientação. Eu estava com o pastor José Neto, que eu não sei se está me ouvindo, em Pirassununga, que é necessário dar orientação aos missionários, principalmente os que são autóctones. Então, grava esse nome estranho, porque nós vamos lidar muito com isso. Tá? O missionário autóctone é um missionário levantado no local. Nós vamos até lá, porque se visita ao campo missionário? Para você ungir novos missionários, para você orientar novos missionários, para você dar diretrizes para ele, porque senão eles se perdem, voltando à cultura deles e desistindo dessa novidade. Tudo bem? Agora vamos lá. Nós vamos agora... O que tem mais aí, Elvis, de fotografia? Menina dos Olhos de Deus. Mostra aí o trabalho que é feito com as Meninas dos Olhos de Deus. A Tailândia é um país famoso pelas belezas naturais, como lindas praias. A Tailândia é um país famoso pelas belezas naturais, como lindas praias, mas que esconde uma triste e dura realidade: a exploração e turismo sexual. Crianças são aliciadas diariamente por traficantes e cafetões. Elas vendem seus corpos nas boates e bordéis do país. Crianças que geralmente são do interior, onde a família não possui muito conhecimento sobre o destino lamentável que as espera nos grandes centros. Despertados por Deus para transformar essa realidade, temos a missão de prevenir, acolher, cuidar e restaurar a dignidade dessas crianças, com o programa Meninas dos Olhos de Deus. Apresentamos um mundo de liberdade, sonhos, recomeços e uma vida nova com Cristo. Uma casa com burburinho de crianças, passos que sobem e descem as escadas, mesa cheia, pratos tilintando ao meio de risos e conversas. Uma casa onde o amor enche todos os cantos. E ainda estamos trabalhando em várias outras frentes. Uma delas é a capacitação de crianças, adolescentes e jovens, que acontece nos centros de treinamento, onde disponibilizamos aulas de inglês, música e reforço escolar. Trazemos de volta a alegria de sonhar, devolvemos a esperança de viver dias melhores e em paz, despertando as habilidades que podem trazer sustento aos seus lares. Trabalhamos também na prevenção ao tráfico, ensinando as famílias sobre o perigo de confiar em seus filhos aos cuidados de desconhecidos e, principalmente, oferecendo bolsas de estudos com um kit completo que conta com uniforme, calçados e o material escolar. Este programa é realizado em parceria e através de igrejas locais,
Os pastores desenvolvem um relacionamento com as famílias beneficiadas e têm a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas o que Deus tem feito na Tailândia não para por aí. Com estratégias que o Senhor tem nos confiado, avançamos para novos campos. Também em parceria com igrejas locais, temos distribuído cestas básicas para as vovozinhas e viúvas. Este programa abre portas de muitos lares para a pregação do Evangelho. Diante de tempos difíceis, buscamos novas estratégias. Cultivar a terra é uma maneira de trazer um trabalho para a população local e sustento para as nossas casas de acolhimento. Já são mais de 240 pés de frutas plantadas no nosso pomar. Um pequeno passo hoje, mas cremos que irá ser recompensador no futuro. Assim tem sido a caminhada neste campo branco. Semeamos a semente, regamos com amor e os frutos nascem. Frutos que serão para a eternidade. Junte-se a nós nesta missão. A Tailândia conta com você. Ainda maior, né? Que são as meninas, segundo os padrões de lá, que são bonitas, elas têm uma proteção por cafetão, pela cafetina, né? Mas as que não são bonitas conforme o padrão de lá, elas são descartáveis. Então o cidadão, o turista pode usar e matá-la. Não há problema nenhum, tá? Então esse é um agravante que eu, conversando com um dos irmãos que esteve lá, da MCM, me falou a respeito disso. Tá? Então os irmãos vejam que é um campo branco, são culturas muito diferentes da nossa e nós precisamos de alguma forma agir. Eu tenho uma prova, de que o Senhor nosso Deus, Ele supre de acordo com a necessidade. Então, não é o meu natural, até porque eu tive, nesse sentido, um professor que me ajudou financeiramente a evitar, a não cometer alguns erros. Aliás, ele está conosco aqui hoje, né, irmão Mauri? Então, financeiramente, nós temos que nos planejar sempre para fazer algo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nesses últimos dias, Deus tem me levado para um outro terreno, uma outra seara, de um risco ainda maior. Eu diria que é um investimento mais alto, mas o risco também é mais alto, tá? E eu gostaria agora, qual o próximo vídeo? Venezuela? Ele está cansado, mas é verdade. Nós estamos, eu também gostaria de dizer para os irmãos, essa semana foi uma semana bastante corrida para nós, né? E nós verificamos que, por sermos poucos, e aqui quero também fazer já uma comparação com o missionário. A palavra do Senhor, Deus diz a respeito do pastor, que quando ele trabalha sob pressão, não é útil à igreja. A utilidade diminui. E o missionário também. Quando o missionário, como foi dito aqui ontem pelo pastor Clodoaldo, ele trabalha tendo que pensar no financeiro, ele produz um pouco menos. Ele olha para a palavra, às vezes dá um certo cansaço, tanto na alma quanto no corpo, e ele não evolui o quanto deveria evoluir. E nós estamos em franco período de crescimento. A Igreja Renovar não está utilizando-se ainda no potencial que Deus plantou, está entre nós. E eu vejo aqui, o potencial é esse, que os meus olhos veem aqui. Não são aqueles, com todo respeito, como foi dito também ontem, irmãos, não é coisa minha, é de quem pastoreia e enxerga isso. O potencial maior não é naqueles que nós não vemos hoje, porque eles não estão intrinsecamente ligados, apaixonados por missões como nós. O potencial é esse que os meus olhos veem. É aquele que gasta a sua manhã, gasta o seu sábado, gasta o seu tempo para ir aos povos. Em Atos 1:8, essa é a prova maior, irmãos. Jesus, ao ser assunto aos céus, ele deixou bem claro: eu vou capacitar vocês, eu vou mandar o Espírito Santo para encher vocês, mas isso
tem uma missão. Isso tem um fim. É ir aos povos, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus tem nos enviado aos confins da terra. E nesta semana, eu quero aqui dizer, a intenção era essa. Estávamos orando, desde julho, para falar a verdade, estava aqui orando, clamando a Deus, para que o Senhor, nosso Deus, nos mandasse condições para que nós fôssemos às nações vizinhas, pelo menos. Senão fica chato, né, irmão? Está tão perto da gente e nós muitas vezes não fazemos nada. E deixa eu tentar falar com as palavras certas, porque também a gente cansado erra um pouco, né? Mas eu estava orando a Deus e pensando um pouco sobre a ida do presbítero Silas aos ribeirinhos, e eu quis ir, e 3 pessoas com quem eu falei, falou: pastor, não vai não, não vai não. Aí, pensando na questão de malária, de subir e descer de barquinho, porque tem que ser mais jovem, né? Ficar, né, Silas? Vai dormir, você vai viajar 3, 5 dias num barco, dormindo numa rede, aí depois são em rabetas, né? Que movimenta de um lado para o outro. Segundo eu aferi, dentre os ribeirinhos, é como se fosse aqui, irmãos, eu vou lá para o Terra Nova, onde moro. Não é pegar uma estrada aí por dentro, não é uma picada que tem no mato, não, tem que ir até o rio, pega a rabeta e sobe, e vai até a entrada que sai de frente, aquela comunidade, né? E ali tem pastores trabalhando. E orando a Deus, o Senhor me colocou alguns países no coração. Porque nós temos missionários, por exemplo, como são. Veja só, conferência é isso, irmão. Pode parecer maçante para alguns, mas é para você conhecer no que nós estamos envolvidos. Senão nunca vai entender o que o pastor diz aqui. Fala, mais um, tá. Mas conferência, vocês estão interessados, então aprendam. Missionário Arturo e Vânia. Qual é a forma de sustento deles? Como nós ajudamos? Até agora, com nada. Só oração. Eles têm o salário deles, sentem no coração, é a oferta que eles dão. Como Igreja Renovar, se sustentando lá, trabalhando para Jesus lá e colocando na conta da igreja. Tá? Mas chega um momento, como disse aqui a irmã Vânia, que nós precisamos veicular o endereço deles para a gente começar a mandar caixinha com roupa, com sapato, com alguma coisa. Só que se nós fizermos isso de forma pulverizada, eu vou lançando o projeto aqui e não dou direções, nós vamos viver aquela teoria que eu costumo falar que é a teoria do pato, né? Nada, anda e voa, mas tudo feio, tudo mal feito. Tem que fazer uma coisa por vez. E o Senhor tem nos enchido de missões e enviado pessoas. Então, por isso que nós temos que, numa conferência como essa, já direcionar quem vai ficar afetivamente ligado a esse projeto. Eu, pastor, Deus tocou no meu coração. Então, é minha responsabilidade dizer para os líderes de missões, para o senhor, pastor, está faltando lá, pediu, podemos mandar? Agora não, aguenta aí, vamos mandar acolá. Pastor, precisamos fazer um mutirão, precisamos enviar roupa, ou dinheiro, ou comida, para a gente direcionar isso. Os irmãos conseguem compreender? Faz sentido para vocês? Tudo bem. Missões Chile, que nós não mostramos aqui. Até disse, eu tenho várias fotos, né? Algumas fotos aí. Então, quando os irmãos precisarem, os irmãos que trabalham, a Cris, vocês também. Aí pede, que a gente não conseguiu, ou corra atrás, ou a gente dá start, a gente consegue, tá? Mas fica para a próxima. Mas como nós contribuímos com os nossos irmãos? Nós mandamos alguma coisa mensalmente para lá? Não. Por quê? Eles se sustêm trabalhando lá. Mas quando eles vêm ao Brasil, como já vieram, nós ofertamos, damos guarida. Quando o pastor Toninho, da missão
manancial. Foi para lá, nós entramos, pagamos vacina e a gente investe ali, naquele momento, é o momento que eles estão precisando. Então nós guardamos, em determinado momento, nos planejamos para ter esse fundo, ajudar os nossos irmãos. Pastor, e se chegar o momento deles precisarem? Aí é outro momento, mas nós estamos preparados dessa forma. Então veja que eu falei de 2 campos missionários que nós não enviamos mensalmente para lá. Tá? Agora, Carmo do Paranaíba, aí nós já enviamos mensalmente. A igreja fechou compromisso com eles. É compromisso nosso, apesar de que eles são enviados pela igreja de Osasco. Mas eles têm necessidades lá para a expansão do trabalho. Porque nós temos que entender, como missionários que somos, contribuindo, orando, ou alguns que vão, e daqui também Deus vai mandar gente, que quando chega lá, tem que expandir, tem que ir mais além. Leva o evangelho de Jesus, e quando nós pregamos o evangelho, irmão, não tem jeito. Vem junto, como nós temos entre os surdos também, que há inclusive representação aqui hoje, né? Mas eles têm umas necessidades que quando eles precisarem, eu não posso negar. Eu tenho que ajudá-los. Tá certo? E nós temos também Portugal. Em Portugal, o missionário chegou lá, ele vendeu coisas dele aqui, o carro dele, chegou lá, comprou um carro usado. O que acontece com o carro usado? Passou de 5 anos, começa a quebrar. Precisa cuidar. Deu problema num dente, se eu não me engano foi 200 euros. 200 euros para fazer uma obturação. Porque tem muita gente que fala de Estados Unidos, Europa, mas pensa que lá, além do ganho que eles têm, tem o SUS. Tem não. Você tem que pagar a parte de saúde lá. Não é assim. Eles atendem, se acontecer um acidente, atende, mas vem a conta depois. Tá? Tem hipoteca da casa. Então, alguns só veem os favor e nos vê os contra. É possível que alguns países tenham sistema de saúde, mas aí também há uma exigência de cidadania. Mas não é o caso de Portugal. Então, o sofá dos meus irmãos, eu estou dizendo aqui, até abrindo um pouquinho, tá? Para vocês, o sofá se gasta. Comprou usado. Quem vendeu é porque já não servia. Não é verdade? Aí, daqui a pouco, vai receber alguém, eu sento, opa, esse sofá parece que tem uma pedra aqui, né? E daí por diante, a família está lá. E nós precisamos, então, orientar nesse sentido. Então, por isso que nós temos que entender que tem missionários que nós investimos mensalmente, outros nós investimos uma vez por ano, ou 2, como vem os irmãos chilenos, mas nós estamos expandindo os horizontes de missões. E outros irmãos, quando são socorridos, quando nós firmamos compromisso com eles, aí eles precisam ser cuidados por nós, especificamente. Pastor Alexandre, hoje, a fatia maior de contribuição é da igreja que enviou ele, primeiro, que era a igreja dele, que é a igreja Betel. E também nós estamos juntos nesse negócio, apesar da Europa ser mais caro. Agora, deixa eu dizer para os irmãos, e eu queria chegar aí. Eu vou mostrar para vocês as fotos a seguir, são da Venezuela, tá? Da Venezuela. Nesta semana, na verdade, há 15 dias atrás, orando a Deus, eu estava clamando ao Senhor, dizendo, sabe aqueles queixumes, aquela reclamação que você não faz para a igreja? Agora eu posso fazer, mas tem que fazer para Deus, porque se eu fizer na igreja, os irmãos vão dizer, está vendo, o pastor quer dar o passo maior do que a perna? É por isso que não tem. Então a gente fala para Jesus. Nesse caso, o pastor ele fica muitas vezes sozinho, solitário, porque não dá para abrir com outro. E o Senhor colocou no meu coração Venezuela, e eu orando, Venezuela, Colômbia, e inclusive o Chile também. Mas o primeiro, Venezuela, pela situação em que está. A Venezuela, os irmãos lá estão, vocês já sabem, aonde chega esse modelo capitaneado por Satanás, essa onda vermelha,
arrasa com tudo, são os gafanhotos que vêm arrasando com tudo. A Venezuela já foi um país próspero. Na Venezuela, assim como em Cuba, assim como em outros lugares, o preço da gasolina, os irmãos terem ideia, era 27 centavos. 27 centavos até antes de 2015. 27 centavos é barato. Mas o governo vem desgastando os carros que eles usavam lá. Sabe aqueles V8? Aqueles carrão importado, americano. 8 cilindros, 12 cilindros, carro de 12 cilindros andavam lá. Por quê? Barato. Um dos maiores produtores de petróleo ainda é. Ainda é. Mas entrou a onda satânica. Mas lá está um povo de Deus. Acontece que, dentro desse povo, que nós chamamos de igreja, que nós chamamos de irmãos, sabe, tem um corinho que fala de todas as tribos, povos e nações, de todo isso. A gente fala, nós vamos adorar a Deus juntos, né? Mas às vezes esquecemos, irmãos, e nós estamos aqui nos refestelando e eles lá sofrendo. Aí eu senti isso no coração e orando, clamando a Deus, e o Senhor prometendo que enviaria tanto ceifeiros para a seara, quanto mantenedores para a seara. E quando foi, deixa eu usar as palavras certas aqui, para não quebrar nada, né? Quando foi na semana passada, um pastor que eu conheço, que já esteve aqui, e ele disse antes de ontem que vai voltar aqui para agradecer vocês por ter me liberado, tá? Pastor Reinaldo Zimbique me ligou da cidade de Araras. Ele hoje serve a Deus na Igreja do Evangelho Quadrangular, coopera ali, e nós já trabalhamos junto. Ele veio, permitam-me dizer, ele era viciado no álcool, em drogas, e o Senhor o salvou, ali na cidade de Araras, e quando ele foi colocado como líder de missões, muita gente, eu me lembro muito bem, enxovalhava, dizia que estávamos loucos, e até usava a expressão, vai colocar raposa para cuidar do galinheiro, ele vai gastar com aquilo que não deve, mas era uma direção de Deus. E Deus começou a prosperar, ele lidava com o trabalho de missões, Deus começou a prosperar o meu irmão. E ele tinha muita vontade, vivia nas ruas, sem família, mas Deus deu condições a ele começou a trabalhar no ramo de contra-incêndio, e mesmo que sofrendo um pouco, mas Deus começou a lhe dar condições, e ele casou, aí abriu uma pequena empresa, começou a vender coisas pequenas de contra-incêndio, encher extintor, na época aquele extintor de espuma química, enquanto as pessoas não queriam, que dava pouco lucro, ele começou a fazer, e Deus foi prosperando. A verdade é que hoje ele é dono de uma empresa chamada Reiseg. Se vocês quiserem olhar, porque ele vai fazer parte desse projeto, tem na internet. Ela está decolando para ser uma das maiores do Brasil, tá? O Senhor lhe deu uma família. Hoje a sua filha, a mais velha, Camila, é química formada e está concluindo agora direito. A outra também, se não me engano, é medicina. Montaram uma empresa. Ele tem uma empresa tão grande, tem o escritório dele lá em Araras, dá 900 e poucos metros, já entra na sua casa, que dá fundo para um condomínio e entra para dentro do condomínio. A verdade é que ele foi reservando, fazendo uma reserva e pensando em pessoa e onde ele podia investir. E quando esteve aqui da última vez, nós tivemos uma breve conversa e Deus deu um direcionamento através também da nossa vida para ele, que ele não esperava. Por isso que decolou da forma como está, porque até então ele era uma empresa como qualquer uma outra contra incêndio, e decolou de uma forma abruptamente. Hoje, se pedirem 8.000 iluminação de emergência,
não dessa, mas da mais moderna que existe no mundo, ele tem. Se pedirem botoeira contra incêndio, na casa de 700, 800, a fábrica não tem, mas ele tem. E Deus tem prosperado. E o Senhor falou para ele, chegou a hora. E colocou no coração dele o meu nome. Apesar, irmãos, de ele estar numa igreja, mas colocou o nosso nome. E uma nação certa, Venezuela. Ele ligou para mim dizendo, pastor Ricardo, o que o senhor sabe de Venezuela? Eu fui bem claro, eu falei, nada. E o que o senhor pensa da Venezuela? Eu falei, amor, paixão, carinho, vontade de enviar missionário. E quando o senhor vai fazer isso, meu irmão? Eu falei, eu não tenho. A igreja é pequena, temos pouca força, mas não negamos o nome do Senhor. E ele fez uma proposta então, irmãos, que seria muito mais interessante para mim, tomá-la como foi feita, como um serviço, e eu receber esse dinheiro e usar para a minha própria vida. Mas uma vez que eu neguei, eu não vou evitar de detalhes aqui, até porque ele vai assistir, se é que não está assistindo, e não gostaria que isso fosse feito, mas foi feita uma prova. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa. Se Deus me chamou para fazer essa obra, eu tenho que entender que nunca mais eu terei que me envolver com riqueza, apesar que Ele vai suprindo as minhas necessidades. Mas eu não estou aqui mais para ganhar dinheiro, e o tempo está se passando. Cada manhã que eu levanto, eu noto que é outro Ricardo, é um Ricardo mais pesado para levantar, as dores aumentam, e já não consigo passar por exemplo, se hoje eu fui dormir, e é uma realidade, às 5h15 da manhã, eu já levanto mais cansado. Antigamente eu passava a madrugada inteira e tinha força no dia seguinte, e 40 minutos me recompunha. Hoje já não é assim. Jesus vem, o tempo está passando da minha vida e da sua vida também aqui na face da terra. E se nós não fizermos agora, quando é que vamos fazer? Ficar juntando para fazer um dia? Não, irmãos. A oração move montanhas. E eu posso dizer para vocês que eu vi algumas montanhas serem removidas da minha frente nessa semana. E ele disse então, falou, olha pastor, descubra alguma coisa então, porque o Senhor me deu, depois que eu estive aí em São José dos Campos, Deus me fez prosperar. Ele estava, irmãos, eu acho que isso eu posso dizer, com uma dívida impagável, mesmo tendo um patrimônio de uma empresa, uma dívida impagável. E segundo ele me disse, eu não vou dar detalhes aqui, Deus reduziu isso a quase nada, mas o Senhor colocou uma condição, a obra dele, e deixou bem claro que riqueza aqui na terra você tem, e até um terremoto pode levar uma chuva, um vendaval, um ladrão pode levar embora. Mas quando você investe no reino de Deus, Ele prospera, e dá aqui na terra e dá nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele disse, olha pastor, eu vou lhe dizer o nome de alguém que conhece. Eu liguei para o pastor Francisco Salles, ele me passou o nome do líder do Sename, Belém, e eu não tenho dificuldade com isso, irmãos, mas o Senhor me disse, ainda não é esse. Aí me deu um outro nome de outro pastor, e eu vou dizer aqui, é o pastor José Neto, em Pirassununga. Eu liguei para o pastor José Neto, que saiu de uma agência missionária. A agência missionária funciona assim, irmão. Ela faz contato com os missionários, porque as igrejas não têm tempo para isso, né? Faz contato com os missionários, cuida dos missionários, envia o dinheiro que as igrejas mandam para os missionários, e se sustém ali com esses contatos. E ele havia saído porque... por algumas coisas, falta de seriedade. E conforme o pastor de ontem, pastor Clodoaldo falou aqui ontem, igrejas grandes, irmãos, com centenas que nós conhecemos, de congregações, com centenas de igrejas, estão se desviando de propósito. Por isso, irmão, não queiramos ficar grande, não. Vamos ser quem somos. Há um desvio muito grande. E a igreja no Brasil está com uma conta alta, altíssima para acertar com Deus. Porque as nações estão clamando. E aí eu me encontrei
com esse fato. O pastor José Neto disse: olha, pastor, eu não o conhecia, ele disse que me conhecia. E aí eu vim descobrir depois que é quando nós estávamos como copastor na cidade de Araras, no campo de Araras. Ele era da cidade vizinha, era o vice-presidente lá e nos visitava ali, mas eu não me lembrava dele. E ele agora, ele disse: pastor, por acaso tem um missionário que está para voltar sozinho, sem a família, para o campo, e ele é da Venezuela, mas estão triturados, irmão, quebrados. Algumas coisas eu não vou nem poder dizer aqui, porque nós estamos online, tá? Mas aí eu disse: ô pastor, eu preciso falar com ele, sem garantia nenhuma, irmão, só numa conversa que o pastor Reinaldo disse, que queria nos ajudar a fazer missões. Mesmo que ele tenha um patrimônio que Deus deu, mas ele não tem obrigação com nada. Não, com a igreja não. Então nós investimos. Aí eu falei: irmão, eu quero conhecer esse missionário. Ele falou: nós vamos aí, na quinta-feira. Quinta-feira eu tinha pela manhã, às 7h45, tinha que levar o Augusto, né, para a questão do pé lá no hospital. Depois tinha o Lorenzo, à tarde, e tinha outras coisas, atendimento para fazer. Aí eu falei: eu não posso ir, mas se os irmãos puderem vir. Ele falou: pastor, essa palavra, irmão, ficou na minha cabeça. Nós vamos nos esforçar, porque nós precisamos resgatar um povo que está perdido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: peraí, precisa resgatar? Então, praticamente, estou pedindo para quem quer ser resgatado para vir até mim. Quem quer resgatar, vai resgatar. Ele iria sair de Araras, ir até Catanduva, de Catanduva, vir com o irmão para cá, para ir no dia seguinte embora. Aí o Senhor falou no meu coração: não, você vai. E eu ainda quis, irmãos, tem gente que não sabe. Você quer ouvir como Deus fala? Sirva a Ele, tenha Ele perto de você, você vai ouvir como Deus fala. Tem gente que diz: não, Deus não fala, não. Fala, irmão. Fala, e em alguns pontos, em alguns momentos, nós ouvimos a sua voz. Porque eu estava orando, quando eu ouvi uma voz me dizer: vai tu. Eu me levantei no meu quarto, olhei a porta fechada, não era rosa, mas a voz era grossa, não podia ser ela mesmo. Do lado de fora, essa encosta ali na janela, né? Aí voltei devagarzinho, ajoelho, e agora não foi aquela voz forte, foi aquela voz bem mansa: vai tu. Aleluia. Meus queridos, aí eu peguei o carro e falei: pastor, eu vou passar em Pirassununga, estou falando Arara, em Pirassununga, vou pegar o senhor e nós vamos a Catanduva. E assim fiz. E chegando ali, o pastor conversando comigo, ele está vivendo um momento muito ímpar na vida dele, porque está sem agência missionária, e nós ali conversando. Quando chegamos lá, chuva, irmão, muita chuva, chegamos em Catanduva, o missionário do lado de fora, dali de fora até para dentro de casa, irmão, foi choro. A família dele, ele mostrou uma casa. Me perdoem os irmãos de dizer, mas os irmãos são missionários, vocês me perdoem, viu, Osvair? Mas eu preciso falar, porque às vezes fica só a minha palavra quando que os irmãos estão vendo aqui, eu dizer, ou ouvindo, né? Irmãos, ele saiu há 20 anos do Brasil para a Venezuela. Uma casa de 3 cômodos, deixou. E foi aos pouquinhos, ele tem um irmão gêmeo, idêntico a ele, e a sua família ali em Catanduva, e foram reformando a casa, mas está no tijolo, no tijolo. E até para tirarmos a foto que nós tiramos aqui, me levou para uma sala, essa foto aí, onde a sala está rebocada. Eu notei esse cuidado de vocês, Osvair e Geisa. Que eles disseram: vamos tirar foto, eu queria tirar ali na cozinha. Não, eu tenho outra foto na cozinha aqui também, mas fique tranquilo, não vou mostrar. Me levou até a sala para a gente tirar a foto ali. E a minha irmã, o Osvair é o mais alto. Do lado dele, aquele de camisa branca, é o pastor José Neto, que me levou até lá. O baixinho, você já sabe quem é. Sou eu. Do lado esquerdo, está ali a irmã Geisa. Agora o nome das outras eu não vou lembrar. Mas sei que é que está com um cachorrinho ali, cachorrinho venezuelano. É a do meio. Aquela que está de cor-de-rosa é a mais jovem. E a do canto aqui, moças bonitas, é a mais velha, com 16 anos. Ele enviou a sua esposa, e 20 anos depois de estarem na Venezuela,
para o Brasil para fazer um tratamento. A irmã, ela fala um pouquinho e sem controle algum ela já começa a chorar. Tá? Chora e estremece toda. Está fazendo tratamento de saúde. Ela cursou, é formada em medicina. E nós ali oramos por ela para que ela se encoraje e preste o concurso aqui no Brasil para ser aprovado, porque às vezes a estima, vocês me entendem o que eu estou dizendo, a estima ela é achatada pela luta, pela dor, tá? O irmão, se não me engano, é formado em engenharia de sistemas. Mas, irmãos, um país, entendam isso, não adianta, eu vejo muita gente correndo atrás de diploma. Se nós não orarmos, se o país quebrar, se Deus não nos proteger, não vai adiantar de nada um diploma. A casa que você gastou tanto não vai valer nada. O carro não vai poder nem andar. Então é necessário, irmãos, que nós corramos e nos acordamos enquanto é tempo. Uma pessoa pobre aqui é como se fosse um rico lá. Tá? A Venezuela, irmãos, gato e cachorro é realmente estimação, diferente do Brasil. Você não vê andando na rua. Não precisa dizer porquê, né? Você não acha desses animais andando mais na rua. Tem fome ali. É um país com fome. A corrupção, claro, essa onda vermelha onde anda, ela corrompe as pessoas. A corrupção é tremenda. A irmã foi enviada sozinha, porque a igreja não consegue. Eu vou mostrar para vocês a igreja onde eles estão trabalhando. Uma igreja maior do que essa, que Deus deu ali na Venezuela. Mas a igreja não teve força de mandar a minha irmã, senão através de coiotes. E vamos mostrar a foto também ali, com 3 homens numa van, num carro, num táxi, o pé inchado, dormindo, entrando por picadas. Seria muito mais fácil para mim, por exemplo, para nós aqui, ir por Roraima e entrar na Venezuela por terra. Ficaria mais barato, porque a passagem de avião é mais cara do que ir para Paris. É 12 mil reais uma passagem para lá. Tem que ir ao Panamá, e do Panamá ir para a Venezuela. Não entramos diretamente lá. Se eu fosse por terra, principalmente um carro como é o meu, ficaria muito mais barato, porque eu rodei 1.300 quilômetros com 2 tanques no meu carro. Então, porque o meu carro na estrada faz 20, 22, 23, né? Então, seria muito mais barato ir por terra. Todavia, quando se chega na fronteira, a Força Nacional não deixa, tem que entrar por picadas. E o dinheiro que se tem, eles tomam. Entre outras coisas que eu quero evitar até de falar. Então, eu conheci um pouco do que é o terror das meninas. As 3 meninas são venezuelanas, nasceram lá. Meninas bonitas. Mas começaram a ver as suas colegas indo para a Espanha, vindo para o Brasil, Chile, países que falam a língua espanhola. Por quê? Aí alguém diz, por que eles não saíram também? Por que eles não fizeram isso? O amor pelas almas. Venezuela, dentro de curto período de tempo, não tem saída. Precisa ser totalmente reconstruída. Não tem saída. Ah, pastor, então, aí a cabeça do brasileiro, das igrejas, é não investirem mais lá. Por quê? Porque não haverá retorno. Mas o Senhor Jesus disse, eu vim buscar, salvar o que se havia perdido. Lá temos uma igreja apaixonada, irmãos. As crianças, eu vou mostrar para vocês as fotos, elas vão à igreja para receber aquela que será a sua única refeição no dia, da maioria delas, tá? Aí daqui a pouco eu vou mostrando, mas finalizando para a gente ir para as fotos, eu quero dizer, o número de irmãos batizados ali, ó. Os irmãos vão sendo batizados, muita criança. Pode passar mais fotos? Olha a igreja. Você está vendo essa igreja? É que a foto não está nítida e é dia aqui, então não consegue enxergar com nitidez. Mas está aberto a vocês. São várias janelas, só a parte superior tem mais de 20 janelas.
Isso, se apagarem aqui, acho que vai ajudar um pouquinho mais ainda, né? Mais de 20 janelas, mas não tem vidro. Não tem, se chove, tem que todo mundo recolher para o altar, tá? Mas os irmãos louvam a Deus com gozo na alma, tá certo? Não tem porta, janela, ali o altar. Esses obreiros que os irmãos estão vendo aqui do meu lado direito, que nós estaremos adotando 2 deles que estão ali. Depois eu vou ver o nome aqui no celular, que eu não lembro o nome deles. Eles e a família. Mas estão aqui obreiros formados lá na Venezuela. Já tem 5 obreiros formados lá. 5 obreiros formados. Pode passar mais? Aqui é a família dele, o irmão Osvair, a esposa dele de pé e as filhas ao lado. Ali as crianças que elas regem, cantam junto. É um trabalho fenomenal. Passa outra. A comida que eles fazem lá. Os irmãos, eles chegam cedo e trabalham para alimentar os irmãos. A igreja, praticamente, ela se torna conhecida através da alimentação. Aí eles fazem esse eu não sei nem dizer o nome, desculpa, não vou falar para não falar errado. Mas para mim é uma sopa esse negócio aí. É uma sopa um pouco mais consistente, né? E enjoado do jeito que eu sou, que não posso. E os irmãos, aí o táxi da irmã, que ela saiu há 8 meses e meio de lá para vir se tratar no Brasil, porque lá não tem recurso de medicina. E infelizmente ela ainda não conseguiu. Está no Brasil, vários tratamentos, vários remédios, mas eu quero dizer para vocês que quando nós chegamos ali, começamos a orar, irmão, Deus já começou a fazer algo novo, algo diferente. Ela dizendo, eu não volto mais para a Venezuela por decreto nenhum. Mas nós saímos de lá, a fala já era outra. Esse trabalho bonito que vocês estão vendo aqui, eles deixaram lá por não conseguir voltar. E pela dor que carregam na alma e no corpo, as feridas. Tá? Olha as crianças entrando ali, os pés da irmã na vinda para cá, né? Mas quão preciosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Só Deus entende isso, irmãos. Olha o que está deixado lá, o que foi largado lá. E o risco é que se não voltar, se não houver direção, se perde, irmãos. Precisa de um cuidado para que haja continuidade. Pode passar mais? Olha só, as comidinhas sendo realizadas, irmãos distribuindo ali. Se fosse aqui, tinha que ter um show, né? Tem que ter, mas ali, olha lá. Pode passar. São as fotos dos meus irmãos ali. Acabou? Amém. Eu tenho outras várias aqui, mas algumas o Elvis separou ali. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, pastor, e daí? E daí, irmão? Que lá ele explicou para nós, o pastor José Neto, que tem experiência, Deus mandou ele comigo, experiência de questionamento, de como de valores. Lá o país está dolarizado, e todo país que é dolarizado sem ser Estados Unidos, a economia cai. Então fica tudo muito alto, o preço, tudo lá em cima, tá? O preço decola. Então, irmãos, nós oramos ali, serviram um almoço para nós. Eu tenho dificuldade quando saio, há uma ansiosidade em resolver, então não me preocupo muito em comer. Até o pastor alguma vez, pastor, vamos comer alguma coisa, aí que a gente se lembra, né, que tem aquele que você está rindo aí, Gerson. Tem que ser meio camelo para caminhar comigo, né? Mas é porque a gente fica muito afeto, irmãos, ao que está acontecendo ali, a realidade. Mas aí eu saí de lá, irmãos, e disse para o missionário, eu falei para ele, quantos missionários estão, que você formou lá? Porque nós queremos missionários autóctones, missionários de lá, para eles darem o crescimento a partir de lá. Porque onde ele está, eu não vou chutar o nome para eu não errar, mas são províncias ou estados que se precisa andar 4 horas, 2 horas, 3 horas, onde estão os outros missionários. E são pessoas fiéis ao Senhor. Irmãos, eu cheguei ali e falei, e disse para ele, a igreja Renovar vai socorrer vocês. E saí de lá, irmãos, sem perspectiva, só com uma promessa de ajuda, que era para ir, que Deus havia tocado. Cheguei 11 horas, deixei o pastor José Neto em Pirassununga,
cheguei aproximadamente umas 10 e pouquinho em Araras, saindo de lá 11h40, 11h43. Na quinta-feira, cheguei aqui 2 e pouco da manhã, quase 3 horas da manhã. Havia saído daqui às 5. Mas lá em Araras, o pastor me fez entrar. Disse: pastor Ricardo, enquanto o senhor estava lá, Deus me disse: eu não vou fazer através de agência. Vai ser através do Senhor, pela seriedade do trabalho que Deus tem colocado nas tuas mãos. Há uma possibilidade, então nós já vamos assumir de cara, já estamos fechados com 3 missionários. O consumo deles lá, irmãos, o gasto deles é na cerca de R$ 1.200. Tá? Então já 3 missionários nós estamos assumindo. E ele disse que quando falou de quem era ou a igreja, e as pessoas verificaram, inclusive algumas pessoas que nós trabalhamos, demos palestra na região de Piracicaba, aquela região lá, eles disseram: como empresários nós vamos entrar nesse negócio. Então a visão, irmãos, até pelo menos durante esse ano de 2022, até o meio do ano, a gente chegar aí com 10 e aí crescendo e para mais, para a glória do nome do Senhor Deus. E isso, irmãos, o mais bonito, e para sossego dos meus irmãos aqui, das finanças da igreja, né? Que acham que eu sou meio doido. E alguns dizem: o pastor faz várias frentes ao mesmo tempo. Deus está suprindo. Se vocês vierem, Deus vai usar vocês. Se não vierem, Deus vai levantar outros. Mas a verdade é que o evangelho precisa avançar em nome de Jesus. Então estou com várias informações e quero dizer para os meus irmãos que Deus é conosco. E eu não sabia, irmãos, que haveria... Eu poderia contar o que aconteceu no início da semana, mas muitos não vão acreditar. Porque a gente tem alguns meio cru ainda, né? Do que Deus fez, irmãos. Em uma visita, a primeira que eu fiz na casa do irmão Tarcísio, e depois na casa do pastor Lino. Eu fui para ungir e saí ungido. E o Senhor me disse estar dando uma unção nova, e eu creio. Ele me avisou por sonho, confirmou no irmão Tarcísio, e aconteceu na casa do pastor Lino. E Deus, irmãos, eu vou dizer tem pressa no sentido em relação a nós, que nós queremos, irmãos, só estar bem, essa é a verdade. Queremos as melhores roupas, estar bem, mas vou dizer para você, quando você entrar no melhor, se lembra que Deus, quando te colocar no melhor, é para você dividir o seu melhor com aqueles que precisam. Porque se o nosso mestre veio para fazer isso, quem somos nós para fazer diferente? Então, às vezes, aos pouquinhos, como mandar um pouquinho, irmãos, uma oferta, porque em missões tem isso. Tem o sustento, tá? Nós trabalhamos com sustento, alguns missionários são sustentados, outros nós ofertamos, tá? Outros nós ofertamos, mas a verdade é que estamos fazendo missões. Os irmãos conseguiram compreender? Eu não trouxe aqui uma palavra, gostaria muito, e eu gosto de falar da palavra do Senhor Jesus, mas hoje eu quis falar, irmãos, mais real, o que nós precisamos viver, tá? O que nós precisamos viver. Eu acredito que, e avisar para vocês também, viu? Ontem, essa correria de louco, eu até cheguei, olha, eu vou contar, porque não tem, chega a ser hilário. Chegamos correndo, né? Peguei a certidão de casamento, o pacto antinupcial, para assinar, para correr na Porto Seguro, para assinar os barracões, né? A escritura. Corri lá, cheguei lá, tá os vendedores lá, aí eu cheguei lá, irmão, e esqueci a rosa em casa. Aí precisei voltar para pegar a rosa. Apesar de nós estarmos assinando, irmão, está no nome da igreja, não está no nosso não, viu? Nada no nome do pastor Ricardo. E se tiver, requeiram, fala, pastor, desvio de conduta, é da igreja, não é seu, tá? É da igreja do Senhor. Então os barracões já é da igreja do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cheguei ali, meio zonzo ainda, meio com sono, o pezão meio redondo, né? Mas nós vamos vendo, e eu acredito, irmãos, que o que nós estamos vendo ainda não é a realidade. Eu acredito que muita coisa vai mudar. E vou falar para você, me ajude em oração. Porque, irmão, eu acredito que... Sabe que eu gostei desse lugar aqui, irmão? O Senhor nos trouxe para cá? Eu gostei daqui, irmão.
Então vamos orar, né? Vamos pedir para Jesus, vamos. Me ajuda aí. E eu queria trazer isso para a igreja. Então, a partir desse mês que vem, dezembro, o Senhor não deixou virar o ano. Eu estava pensando para o final de 2022. O Senhor apressou, tá? E o pastor Reinaldo está para vir aqui agradecer a vocês pelo cuidado que vocês tiveram em nos liberar para ir até ali. Mal sabia ele que eu perguntei para poucos, né? Só disse que ia e foi embora. E muito mais há a fazer, irmãos. Há um povoado nordeste, há centenas de povoados. Aqui em São José dos Campos, a irmã Fátima já levou alguns irmãos aqui, num povoado aqui em São José, que parece que o tempo parou lá, né, irmã Fátima? O tempo parou. As irmãs vão lá, levam o evangelho de Jesus, acho que a turma do Zinho está para ir lá também, né? Já levou alguns irmãos lá para evangelizar, cantar com eles. Irmãos, missões é da igreja, é propósito da igreja, é propósito nosso. Vocês viram aqui, Pindamonhangaba, Deus sabe, agora eu posso dizer, é um campo missionário. Como fui enxovalhado, irmão, na abertura daquele trabalho. E agora o trabalho está andando com as próprias pernas para a glória de Deus. Tá? E Deus tem muito mais a fazer. Há propostas 1000, mas nós estamos firmados no Senhor Jesus e é Ele quem vai nos orientar a fazer o que Ele quer que façamos e não o que eu quero. Pastor José Neto, que é muito amigo do pastor José Satírio, que nos chamou a ir até a Colômbia. Até agora, irmãos, eu nunca saí do país. O passaporte está lá pronto, faz anos. Mas toda vez que chega a hora de viajar, eu passo a passagem para alguém. O valor da passagem vai para outra pessoa, né? A verdade é que o Senhor faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós vamos, irmãos, saborear essa vitória.